Saudações, herdeiros do reino. O assunto deste vídeo são as ciências iniciáticas, as escolas de mistérios e as doutrinas de espíritos. Ainda há pouco me ocorreu o quão privilegiados nós somos, porque existem muitas vozes enganosas pelo mundo, muitos espíritos enganadores, e com certeza você já ouviu alguém fazer afirmações polêmicas a respeito ou da Bíblia ou a respeito da origem de todas as coisas. E recentemente eu fiquei sabendo que a Cabala, os escritos que fundamentam a chamada Cabala foram recebidos por um rabi em uma caverna por Elias. Você consegue acreditar nisso? Tudo bem, a gente concorda, tanto cristãos, vamos colocar assim, quanto judeus, que realmente Elias não morreu. Mas daí Elias tem um contato contínuo com um ser humano, transmitindo várias coisas para esse ser humano, é outra história. Da mesma forma, com todo respeito, é claro, porque na verdade cada um acredita naquilo que parece mais fidedigno, Todos têm essa liberdade. Da mesma forma, os muçulmanos acreditam em uma revelação dada a Maomé, supostamente pelo anjo Gabriel. Você acredita nisso? Eles têm o direito de acreditar nisso, mas nos parece fidedigno. É muito comum que essas pessoas façam afirmações e não é difícil nós questionarmos qual é a origem dessas afirmações, de onde essas pessoas estão tirando essas afirmações, porque normalmente pessoas, por exemplo, que vêm do satanismo, da maçonaria, elas falam de escritos antigos, de informações secretas, mas quem será que escreveu essas informações secretas? E com quais intenções? Ou até mesmo, quem será que revelou essas informações? Eu acho que esse é o ponto. É o ponto onde a Bíblia, vamos colocar assim, não peca, porque ela tem tanto uma base arqueológica quanto uma coerência, nela mesma. E a gente sabe que foi através dos concílios que os livros foram escolhidos, mas foram escolhas praticamente 100% acertadas, eu diria assim. Porque existem acréscimos na Bíblia, mas de uma maneira geral, 99%, vamos colocar assim, é coerente. Ao passo que uma revelação trazida por um anjo, ou por Elias, ou uma doutrina ditada por algum espírito, ela é questionável, porque a não ser que ela seja coerente com as escrituras. E tem que ser 100%, não pode ser em parte, e querer ramificar, fazer tipo um fork de programação, querer ramificar aquela verdade com uma pequena alteração ou uma alteração que vai por um outro caminho. Não, isso é verdade, mas não é bem assim. E aí, distorce tudo. Então, eis aí o perigo, E muitas pessoas têm acreditado nessas pessoas, esses homens e mulheres que trazem essas verdades ao mundo, essas verdades outrora mais reservadas, como se fossem verdades maravilhosas, porque elas têm lógica.
Claro, muitas coisas têm lógica. Eu poderia, como eu costumo muitas vezes brincar, eu poderia criar um Gênesis, por exemplo. Eu não faço isso porque eu acho que seria perigoso até para o futuro, porque você vê a religião do cientificismo não, cientologia, desculpa. O cientificismo também é uma religião, mas não é assunto do vídeo. É a cientologia, por exemplo. É uma religião dos atores lá de Hollywood, principalmente, e que tem por base uma história fictícia, de ficção científica mesmo. E aí eles criaram uma religião em cima de um livro de ficção científica. Assim como, se eu não me engano também, né, a crença do bigodismo, vamos chamar assim, no vril, também procede de escritos nesse mesmo sentido, um escrito de ficção científica. E aquilo faz tanto sentido, parece tão verdadeiro, que as pessoas passam a adotar aquilo como uma religião. Você vê que não é a lógica necessariamente é que vai te mostrar a verdade. Muitas coisas são lógicas, mas, né, eu costumo brincar que eu poderia criar um Gênesis, né, onde cada espécie de animal, na verdade, representa, não diria cada espécie assim, específica, assim, uma coisa assim, muito... Cada bichinho não, mas cada espécie mesmo, né? Por exemplo, todos os lagartos viriam de um determinado planeta, todos os, né? As aves seriam espécie alienígena que veio e colonizou aqui, e assim, né? A Terra, na verdade, já é uma colônia de alienígenas. Pô, é fácil criar essa história. É muito fácil. Não é difícil você criar uma história dessa e dizer, ah, foi, né, um anjo que me revelou, foi, né? Ou então escrever um romance ou algo de ficção nesse sentido, e depois, por infelicidade, isso vira a ser usado a nível religioso. Por isso que eu nunca me animei de escrever nada nesse sentido, porque eu sei que o homem transforma, né? O problema, por exemplo, né, não é o darwinismo, né? O que Darwin propôs como teoria, né? Ele, né, na honestidade dele e na crença dele, por um tempo, e não até o fim da vida, acreditou que naquilo ali pudesse ser verdade, era uma teoria que fazia algum sentido e tal. E era só mais uma teoria no meio de um monte de teorias, porque naquela época tinha muito disso, né? E ele jamais imaginaria que eles pegariam a teoria dele e fariam da teoria dele uma ciência, digamos assim, né? Quase uma religião científica, né? Então ele criou uma coisa muito mais simples, digamos assim, uma coisa muito mais modesta, sem a pretensão de alcançar o mundo todo, mas quem tem os poderes seculares chegou, não, isso aqui serve para o meu interesse, para o meu ideal, então vamos usar isso aqui e vamos doutrinar a sociedade como um todo, né? Usando essa teoria, vamos dizer que ela é a verdade absoluta. Mas é claro, quem tem a verdade absoluta, digamos assim, ou verdades mais escondidas, tem muito poder sobre as outras pessoas. E são poucas as pessoas que vão ter acesso a essa verdade. E não são essas verdades de escolas iniciáticas e tal, né? Então, qual é o questionamento em relação, por exemplo, à Cabala, né? Eu não estou questionando que Elias morreu ou não morreu, não é esse o ponto. Nós acreditamos que Elias não morreu, inclusive eu acredito que ele vai voltar como uma das duas testemunhas do Apocalipse, junto com Moisés. Alguns acreditam que vai ser junto com Enoque, né? Mas, pelo milagre lá da transfiguração, né, a gente acredita que vai ser Moisés e Elias que vão ser as duas testemunhas. Então, a gente entende que Elias não morreu, só que para um espírito se passar por Elias, assim como para um espírito se passar por seu parente, né? Eu acho que não é tão difícil assim, não é tão incomum, né? Que supostos parentes falem, né, através de seres humanos, né? Assim como tem N livros e livros e livros, né,
ditados pelo espírito de Lúcio, espírito disso, espírito daquilo, e entendeu? Eu vejo até que seria como se fosse algo para a pessoa deslocar um pouquinho da glória e falar, olha, eu fui inspirado realmente por uma força maior, né? E aí eu chamo de Lúcius e tal, quer dizer, mas mesmo que fosse só isso, na verdade isso acaba dando base para toda uma crença das pessoas em que esses espíritos realmente estão falando, e se estão falando, qual é a procedência desses espíritos? Não, mas aí no caso de Gabriel, ditando lá para Maomé, era Gabriel, né? Porque Gabriel é Gabriel, né? Não, tudo bem, Gabriel é Gabriel, mas será que foi realmente Gabriel que ditou para ele, ou será que foi um espírito que enganou? Então, essa coisa de espíritos ditarem, de doutrina de espíritos, né? E que acaba dando base para ciências iniciáticas e escolas de mistérios, né? Ainda que as escolas de mistérios possam ter relação com uma parte mais histórica, né? Criam, na verdade, enganos, até onde eu conheço, até onde eu entendo, né? Porque se você tem uma revelação dada pelo próprio Criador, pelo menos vamos falar assim, dos profetas, tá? Arqueologicamente é a Bíblia toda, ok? A Bíblia toda ela tem fundamentação arqueológica completa. Inclusive eu vi um certo moço falando aí, questionando o Novo Testamento, totalmente equivocado, tá? Porque se você pega as explicações do amado Rodrigo Silva, nosso irmão, você vai ver que, não só dele, mas de outros, né? Mas ele fica como referência aqui para você pesquisar. Você percebe que tem mais chance de Platão e Sócrates serem uma lenda a nível arqueológico do que o Salvador e os apóstolos serem uma lenda, exatamente pela quantidade de manuscritos com datação da época, né, do primeiro século, entendem? Então, mas tornando ao ponto, profetas, o Criador falava diretamente aos profetas. Igor, mas não é a mesma coisa? Você não está se contradizendo? Não estou me contradizendo. Porque o que acontece, irmãos? O que acontece, amigo, amiga que está me ouvindo? Tem uma diferença entre o que o Criador falava aos seus profetas num contexto do seu povo onde havia uma separação, né? E onde também separação, no caso, era o cumprimento da lei, tá? O respeito às leis do Criador, que os outros povos não tinham. Então não é qualquer bagunça, é algo realmente separado, consagrado, né? E o Criador falava a esses profetas, não é isso? Só que falar, né? Com todo respeito ao Pai, né? Falar todo mundo fala, agora é o que ele diz. Quem é que fala o que eu falo, revela as coisas futuras, né? E elas se cumprem. Não é isso? Acho que está lá em Isaías isso. Quem é que revela as coisas futuras? Mas não é revelar as coisas futuras como Nostradamus, não. É de uma maneira assertiva, de uma maneira que não é tipo heterogênea, né? Como alguns já até usaram, alguns não, uma pessoa em específico já usou argumento comigo, falando, porque você faz um monte de chute, né? Isso é Nostradamus, né? Você faz um monte de chute, escreve um monte de poema, um monte de quadro, e alguma coisa vai acabar acontecendo daquilo ali, porque é um monte de chute. Não, filhinho. As profecias do Criador, elas são cirúrgicas, precisamente, né? Elas têm precisão cirúrgica. Então, as coisas que ele falou se cumpriram cabalmente, se é que é uma boa palavra para se usar, se cumpriram com uma precisão cirúrgica, né? E estão se cumprindo até hoje, e nós acreditamos, né, irmãos, que vão se cumprir. Não é uma série de afirmações soltas, elas têm um propósito determinado, como ele mesmo diz, e que não volta para ele sem se cumprir. Se ele falou que vai ser, e acabou. Entendeu? Não volta para ele sem se cumprir as palavras que ele fala.
Até o rio lá, agora não vou lembrar, acho que é Eufrates, né? O Eufrates lá está secando para dar passagem. Quer dizer, gente, é ignorância isso, gente. A ignorância que as pessoas têm em relação às profecias, em relação a quem é o Criador, ela é muito grande, ela predomina, na verdade, na sociedade, dando margem para esses ensinamentos diversos aí, né? Que muitas vezes não tem vínculo com a realidade histórica, ou seja, não tem o mesmo grau de precisão que o Criador, através dos seus profetas, tiveram e continuam tendo. Tem uma diferença grande aí, tá? Entre o que são os escritos bíblicos e o que é uma coisa ditada e tal, né? Lá, quer dizer, e aí a gente questiona, né? Com todo respeito, porque eu tenho um carinho muito grande pelos israelitas, pelos judeus, eu realmente reverencio, né? Que na verdade nós que somos, por exemplo, Oliveira, Ferreira, Silva, Carvalho e tantos outros sobrenomes, nós passamos todos pelo Mar Vermelho, todos nós. Então eu sei de onde eu vim, digamos assim, né? Mas será que esse rabino, por exemplo, com todo respeito a quem acredita na Cabala, por exemplo, que a gente sabe que de fora, né, entende-se e não é errado. Eu peço desculpa aí pelo barulho, é que tem um ônibus aqui que entrou em vibração aqui com a janela, mas tudo bem. Que a Cabala seria uma espécie de ciência oculta mesmo, né? Do judaísmo. Então eu faço a pergunta, sem mais rodeios, né? Na verdade, eu vou fazer duas perguntas. A primeira: aquilo que esse rabino recebeu, se praticado, infringe as leis e estatutos dados pelo Criador a Moisés? Segunda, a maneira com que as ciências iniciáticas e as doutrinas de espíritos foram recebidas infringe as leis e estatutos dados pelo Criador a Moisés? E para aqueles que equivocadamente acreditam na nulidade das leis e estatutos dados a Moisés, peço que leiam 1 Timóteo capítulo 1, onde o apóstolo Paulo, num contexto de nova aliança, explica a maneira legítima de fazermos uso da lei, por assim dizer. Tá bom? Se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu gostei. Se esse tipo de assunto te interessa, peço que se inscreva no canal, se faz sentido para você, e fique à vontade para compartilhar o vídeo. Obrigado e até o próximo.